para falar de um assunto muito sério e que preocupa os pais, principalmente nessa época do ano. Os cuidados que a gente tem que ter com os nossos pequenininhos. Quais os acidentes mais comuns, como evitá-los? Eu vou conversar agora com o Dr. Cláudio Soriano, que é pediatra. Bom dia, doutor. Bom dia. Nessa época do ano, as crianças estão de férias e os pais começam a se desesperar. Elas ficam mais tempo em casa e os riscos de acidentes também aumentam, né? Quais são os mais comuns? Primeiro ponto é lembrar que a criança não é um adulto em miniatura. Então, muitas vezes, o erro dos adultos é, muitas vezes, não compreender a criança na sua fase, né, de desenvolvimento, que é natural. Então, primeiro ponto, em termos dos acidentes de uma forma geral, a gente poderia até dividir ela mais ou menos por faixa etária, né? Abaixo de 1 ano, os acidentes mais frequentes, por incrível que pareça, são a sufocação ou sufocamento. Os engasgos, né? Geralmente por corpo sólido, mas pode ser por líquido também. Entre 1 ano e 5 anos, você já tem a primeira causa, é o afogamento, né? E o mais interessante é que metade dos casos de afogamento acontece nesses meses de férias, Nossa, né? Durante imagino. todo o ano. E tem muito a ver, em quase 90% dos casos, pela ausência do cuidador, de alguém que fique prestando atenção a essa criança. A gente vê muito, por exemplo, a gente está num hotel aqui, claro que tem as pessoas que ficam observando, mas o pai se distrai um pouquinho e criança é aquela história, né? Num piscar de olhos pode acontecer algo mais grave. É terrível, né? E o mais sério é porque aqueles 5 minutinhos que você perdeu de vista a criança, você pode perdê-la para sempre, né? É descrito que com 1 minuto mais ou menos debaixo d'água, a criança, pela própria falta de oxigenação, ela pode desmaiar. Então é aquele quadro silencioso, né? Se você não estiver atento. Depois, aproximadamente com 2 minutos, o coração começa a parar de bater, né? Começa a bradicardizar e ele pode parar, né? E com 4 minutos, grande chance desse coração parar de uma forma irreversível. Então a chance diminui bastante. Exceto alguns casos excepcionais, né, que aconteceram em águas muito frias, né, em países muito frios, em águas congelantes, que tem casos descritos na literatura de criança sobreviver por um tempo maior. Mas o que a gente sabe é que os quadros de parada cardiorrespiratória relacionada ao afogamento, em mais de 90% dos casos, eles acabam evoluindo para óbito. Então, por isso que a grande atenção é a prevenção. E quando a gente fala por faixa etária, né, acima dos 9 anos principalmente, nós temos, melhor, entre 5 e 9 anos, nós temos os acidentes de trânsito. De uma forma geral, os acidentes de trânsito são as grandes causas de óbito, né, são mais de 40% dos óbitos. Como causa isolada, né? Os acidentes de trânsito aí, tem a questão do transporte. Então veja que nessas férias, a forma de transportar a criança, muitos pais viajam com a criança no carro. Infelizmente, apenas 1/3 desses pais levam a criança em segurança. Às vezes eles colocam a cadeirinha, mas não colocam o cinto da maneira correta, ou até a criança acaba se soltando por achar que está incomodada com aquele cinto, né? Veja que no primeiro ano, quando começou a implantar a lei da cadeirinha, né, do assento, da elevação, todos esses cuidados da prevenção de acidentes do trânsito, a criança enquanto sendo conduzida em veículo, houve uma redução nas rodovias federais de 43% das mortes, de um ano para o outro, nas crianças abaixo dos 7 anos. Infelizmente, nas crianças acima dos 7 anos, houve um aumento de 10%, então, mostrando o descuido, né, e a atenção dessas crianças. Então, a questão dos acidentes de trânsito, em especial nesse período de férias que a gente viaja com as crianças, fica muito atento com relação à cadeirinha, né? Abaixo de 1 ano é aquela cadeirinha tipo bebê, que a criança fica de costa para o motorista, olhando para trás do veículo. De 1 ano a 4 anos é uma cadeirinha adequada, que ela fica de frente. Depois dos 4 anos é o assento de elevação até os 7 anos e meio. Apesar da gente defender que até os 10 anos essa criança fique numa cadeirinha, mas pelo menos pela legislação atual, acima de 7 anos e meio é que ela pode usar a cadeira com o cinto de segurança e de preferência no banco de trás. Só pode ficar no banco da frente após os 10 anos. Em relação ao afogamento que a gente falou, é a segunda causa de morte de uma forma geral e que é uma situação do afogamento que as pessoas negligenciam bastante porque não têm a noção da gravidade e do risco. A terceira causa é a sufocação, que a gente já tinha falado, né? Sufocação, sufocamento, que é mais frequente nas crianças menores. Em especial os brinquedos, né? A gente tem que ficar muito atento. Veja que a maioria dos brinquedos tem aquela tajazinha, né, no 1 metro, que chama atenção para que determinados brinquedos abaixo dos 3 anos não se pode dar para tem criança. que levar em consideração, sim, porque se essa classificação já foi determinada, porque estudos foram feitos, Claro. para poder ver exatamente se a faixa etária é compatível com aquele brinquedo, né? Isso.
E a quarta causa mais frequente, né, seria as queimaduras. A gente até brinca que cozinha e banheiro não é lugar de criança ficar. Então, todos esses cuidados nos acidentes domésticos, né? E no período de férias, a nossa grande preocupação nesse sentido é que precisa ser redobrados os cuidados para com a criança. As crianças, elas querem brincar, elas querem se divertir. Muitas vezes os pais estão com a criança numa praia, num local mais aberto, esquece que a criança precisa ser hidratada com mais frequência, então a desidratação pode acontecer, as queimaduras, né? A questão do contato com o sol. Então, são uma série de cuidados que a gente resume com essa atenção para os pais. Criança não é um adulto em miniatura, precisa ter cuidado, em especial de acordo com a sua faixa etária. Aí eu completo que criança tem que ser tratada como criança mesmo, né, doutor Claro, Cláudio? claro. Ok, muito obrigada pelas orientações. A gente espera que os pais que estejam nos assistindo, que vão passar por essas situações assim de viajar, ter cuidado com a cadeirinha, como o doutor Cláudio falou, a questão da piscina, dos banhos de rio, de mar, toda atenção é porque criança realmente é assim. A gente passa despercebido um instante só, pode ser uma vida inteira, né, doutor? Claro, agradecemos essa oportunidade. É importante frisar, a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a nossa sociedade alagoana, como também o ONG Criança Segura e tantas instituições estão envolvidas, governamentais e não governamentais, na defesa da criança. E acima de tudo é um direito da criança brincar, se divertir, mas ao mesmo tempo é um dever da família cuidar dessa criança. Ok, doutor Cláudio, muito obrigada pela presença.